Artemisa Entrevista. E vamos conversar agora em nosso programa com Deise Gomes, especialista em gestão de carreiras e RH. E nós vamos falar sobre como voltar ao mercado após uma pausa na carreira. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, Deise? Obrigada pelo convite. Deise, quais os principais motivos que fazem uma pessoa se afastar, por um tempo da sua carreira? O que mais motiva isso, né? Tem alguns profissionais que fazem essa opção porque querem um ano sabático, querem repensar tanto vida pessoal quanto profissional. Outros, infelizmente, pelo cenário que nós estamos vivendo de desemprego e acabam ficando um tempo fora do mercado. Também algumas doenças de vez em quando, né, Deise? Exatamente, pessoa, alguns problemas de saúde, algumas situações familiares que acabam impactando a vida tanto pessoal quanto profissional. Aí, na hora da volta, quando finalmente ela consegue voltar ao seu trabalho, ela tem que estar preparada, não é? Exatamente, Artemisa. Quando o profissional ele opta por ficar um período fora do mercado de trabalho, ele tem que saber que quando do retorno dele isso tem alguns impactos. Ele precisa saber arquitetar muito bem a volta dele para que tenha sucesso. Muitas vezes a pessoa realmente precisa de um período de afastamento, às vezes não é por doença, é porque precisa de um descanso. Precisa repensar, como você falou, a sua vida, mas também tem que pensar na hora de voltar como é que vai ser. Eu continuo ainda atualizado com o mercado de trabalho, como é que estão as coisas. Tem que saber como é que estão as coisas, né, Deise? Esse é um ponto bem importante, o estar atualizado. Ainda que o profissional esteja fora do mercado, ele precisa utilizar esse tempo livre para se atualizar, seja sobre a área de atuação dele, seja sobre o que acontece no mundo de uma forma geral. Então, precisa conversar com pessoas, precisa fazer cursos, precisa se atualizar. Esse é um ponto bem importante. E em termos financeiros, como é que a pessoa faz para voltar e não passar por dificuldades financeiras? Ela antes tem que ter se preparado para isso. Em relação a dinheiro, como é que ela faz? O ideal é que esse profissional comece a se planejar com bastante antecedência. Então, se eu imagino que por uma questão pessoal, seja ela de saúde ou porque eu quero repensar minha carreira, ou ainda começo a perceber que a empresa na qual eu estou trabalhando passa por dificuldades e um desligamento pode acontecer, que eu comece a cuidar da minha reserva financeira com antecedência. E que no retorno ao mercado eu me mostre flexível, porque pode ser que eu retorne com um salário um pouco menor. Tem que estar bastante aberto para avaliar os novos desafios e retomar a carreira. E tem que conhecer o novo mercado, porque às vezes o mercado mudou, né? Às vezes a pessoa, ela saiu, uma coisa que ela fazia naquela época era uma coisa boa, né? Que tinha mercado para isso, mas as coisas estão mudando tão rapidamente, né, Deise? Que muitas vezes a pessoa volta e ela tem que começar com outra coisa, às vezes, porque tudo muda tão rapidamente, né? Como lidar com isso? Nós temos que estar adaptáveis, né? Temos que nos adaptar às situações que acontecem, o mercado vem mudando, as empresas estão mudando, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, as empresas precisam ser muito eficazes, então o profissional ele precisa se atualizar e ele precisa se adaptar a novas situações. E hoje o profissional que está em alta é aquele que de fato consegue entender o negócio, propor soluções, inovações, ajudar a empresa a se manter competitiva. Então ele precisa estar antenado ao que está acontecendo o tempo todo. E de repente, né, ele procurar ver no mercado uma coisa diferente que ele goste e se preparar para isso, fazer cursos, seria por aí também, Deise? Seria. Então, ele precisa fazer uma análise de quais são os intuitos dele, né? Tanto de vida quanto de carreira, quais são os principais talentos que ele tem, se ele já tem uma formação orientada para aquela área, melhor ainda. Se ele não tiver, ele realmente tem que se preparar e estar aberto. Se o desafio que vem é um pouco diferente daquela área em que ele vinha atuando, se ele realmente define que é bom ele assumir esse desafio, ele precisa estar preparado. Seja tendo um mentor, alguém que já atue nessa área diferente, que possa ajudá-lo na adaptação, seja buscando um curso. Isso vai depender também do motivo do afastamento. Às vezes a pessoa se afasta por motivo de doença e quando ela volta, por algum motivo, ela não pode mais exercer a mesma função, porque ficou debilitada por algum motivo, né? Às vezes ela se afasta, né? Porque ela
está se sentindo mal, assim, não é isso que eu pensei para minha vida, vou parar, vou repensar. Então, a volta dela depende do motivo dela ter parado, né? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo que acontece muito no dia a dia. A pessoa, a mulher, que ela resolve se afastar da vida profissional porque ela quer se dedicar aos filhos. Então, ela opta por ficar em casa cuidando dos filhos até uma determinada idade, depois ela decide que quer voltar ao mercado de trabalho. Quando ela volta, por mais que ela esteja querendo essa retomada de carreira, ela tem ainda os filhos, né? Então, talvez ela não queira fazer tantas horas extras, ela não queira tantas responsabilidades que incluam, inclusive, finais de semana. Então, todos esses pontos de ajustes precisam ser levados em consideração. Pois é, você falou uma coisa importantíssima agora, porque quando a gente estava falando de se adaptar ao novo mercado de trabalho, tem que também se adaptar à sua nova vida. Às vezes ela mudou também, né? Não foi só o mercado de trabalho que mudou, mas a pessoa mudou, né? Como você falou, ela pensa que ela tem que se dedicar um pouco mais à família, não se dedicar totalmente ao trabalho como ela se dedicava antes. Então ela vai voltar, mas ela tem que ter aquele tempo para a família. E vai depender de como a pessoa também está, né, Deise? Verdade, é isso mesmo. O ideal é que ela faça um planejamento que traga um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Agora, Deise, tudo isso, né, a gente está falando aqui, parece fácil, mas não é, né? A gente parar para pensar, uma pessoa que está parada por algum motivo e queira voltar, como é que ela deve fazer? Ela deve procurar orientação com quem, por exemplo? Artemisa, é bem importante o profissional buscar orientação. Nós aqui na Thomas Case sempre indicamos que o profissional faça uma busca assistida, onde ele vai ter o currículo dele bem preparado, ele vai ter dicas para a entrevista para que ele se venda bem e, inclusive, para que ele deixe a sensação para a empresa que o está entrevistando de que realmente ele já pesou tanto a vida profissional quanto pessoal dele para essa retomada. Então, o melhor dos mundos é que, de fato, ele faça esse retorno ao mercado de uma forma assistida. Se ele não puder ter o apoio de profissionais, que ele busque pessoas que já trabalharam com ele, que ainda estão trabalhando, que possam dar informações sobre o mercado, então ativar a própria rede de contato dele, né, o networking. Isso é importantíssimo, né? Outro dia eu estava falando aqui sobre como fazer o seu imposto de renda sem problemas. E uma das coisas é, se você puder, pague um contador que ele vai saber fazer melhor que você. Exato. Não é? Com Aí, certeza. se você tiver condições, ou às vezes você não precisa ter condições, mas você querer. Quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue as condições, né? A gente corre atrás e consegue o que a gente quer. Você querer começar da forma certa, com a orientação adequada, tem que procurar o profissional adequado para isso, né? E esse especialista teria que ser um gestor como você em carreiras, um coach. Aonde que a pessoa buscaria essa ajuda? No Brasil, nós temos bons profissionais e boas empresas que fazem esse tipo de trabalho, né? E o ideal seria que o profissional investisse para que ele pudesse fazer uma busca assistida. Mais uma vez, você deu aí o exemplo do imposto de renda. Quanta dor de cabeça dá a gente fazer um imposto de renda para lá na frente ainda saber que deixou passar alguma informação, precisar fazer ajustes, né? Caiu na malha fina. Exatamente. Então, quanto antes o profissional se organiza para fazer uma busca de emprego, o retorno para o mercado de uma forma profissional, de uma forma estratégica, ele vai ganhar tempo e, com certeza, ele vai se vender muito melhor. E aí, claro, tem as consultorias que fazem, né, como a Thomas Case, programas de recolocação profissional, tem profissionais independentes. Se ele não puder fazer esse tipo de investimento, que busque na própria rede dele pessoas que trabalharam com ele, que estão no mercado, que possam dar dicas. Tem muito material também na internet, né? Tem que saber separar o joio do trigo. Tem algumas coisas, algumas informações que não são muito pautadas, não tem muito embasamento, mas de uma forma geral também na internet hoje tem muito conteúdo. E a gente tem que encarar essa orientação como é um investimento que a gente está fazendo na nossa vida, né?
Sem dúvida, é um investimento, Artemisa. Muitas das vezes, os profissionais que nós atendemos, que fazemos o assessoramento de carreira, acabam nos dando um feedback depois muito positivo, que aquele projeto apoiou não somente a vida profissional, mas também pessoal. A gente cansa de ver, né, uma pessoa que, por exemplo, se aposentou, pegou o PDV, ganhou um dinheiro. Não, eu vou abrir um negócio. Não tem jeito para o que pensa que sabe fazer, né? Logo perde o dinheiro, se dá mal, porque acha que sabe fazer, não procura ajuda, não se orienta. Aí é quando acontecem esses problemas seríssimos, né? Perder todo o dinheiro que juntou durante toda uma vida, né? Quer dizer, é buscar realmente ajuda de pessoas especialistas, pessoas capacitadas, para que você, na verdade, não perca tudo aquilo que você vinha guardando durante tantos anos, todo investimento de uma vida você jogar fora porque não quis pagar um profissional para lhe orientar, né, Deise? Isso mesmo. Inclusive, falando sobre empreendedorismo, nós temos no Brasil vários profissionais muito capacitados que dão consultoria anterior à pessoa realmente empreender. Porque muitas pessoas saem num PDV, como você bem disse, ou são demitidas depois de anos na mesma corporação, saem com dinheiro importante e decidem que vão ter um negócio próprio. Mas aí elas não fazem a devida pesquisa de mercado, não entendem o que aquele negócio precisa, tanto de energia quanto de estratégia, e todo o dinheiro que você coloca e energia vão por água abaixo. Então, se você investe antes em ter um profissional te antecipando coisas que você vai ver lá na frente, a tendência é que o negócio caminhe de forma mais positiva. Com certeza. Deise, você gostaria de passar mais alguma informação, mais alguma orientação aos ouvintes que estão na escuta do programa? Artemisa, eu acho que um ponto importante, a gente sempre fala disso aqui na Thomas Case, é que o profissional hoje, como o nosso mercado está melhorando, mas ainda tem muitas particularidades, é que o profissional se mantenha bastante flexível e avaliando as oportunidades. Não só o que o desafio traz para ele a curto prazo, mas a médio e longo prazos. A tendência é que o profissional mais flexível, o profissional mais aberto, se recoloque com mais rapidez hoje em dia. Então, acho que esse é o nosso último recado aí. Quero, então, agradecer, Deise, a sua participação. Foi um prazer conversar com você. E eu espero Muito que você obrigada. possa conversar muitas outras vezes com a gente aqui. Esperamos assim também. Obrigada, Artemisa.